Ernesto Melo Antunes na história contemporânea portuguesa, realizado nesta mesma fundação, mas no Auditório 2, e cujas atas se encontram no prelo, ao comentar a comunicação de Maria Inácia Rezola, afirmei que a qualidade da sua comunicação na abordagem historiográfica do papel de Melo Antunes da Revolução Portuguesa anunciava já uma grande biografia. Foi um desafio a que a Maria Inácia respondeu com brilho e galhardia na sequência do convite que lhe foi feito por Fernando Melo Antunes por sugestão de Mário Mesquita. A biografia política, que não podia deixar de ser, aqui está, com o festival da ajuda da âncora editora do Batista Lopes. E quem melhor, de facto, que a Maria Inácia Rezola para a fazer? Apesar dela não ter conhecido pessoalmente Melo Antunes, separa-os mais de 30 anos, uma geração, nem o ter podido entrevistar para a sua tese de doutoramento sobre o conceito da Revolução, por Melo Antunes já ter falecido quando iniciou os trabalhos de investigação. Apesar disso, neste caso, creio que a distância temporal e mesmo afetiva até pode ser um trunfo para uma maior objetividade na análise, sendo a falta de uma entrevista pessoal relativamente bem suprida pelas longas entrevistas concedidas por Melo Antunes ao longo da sua vida e das quais se destacam as feitas por Maria Manuela Cruzeiro para o Centro de Documentação 25 de Abril, Maria João Avilés para o Público e Fátima Campos Ferreira para a RDP. Todas elas muito bem aproveitadas nesta biografia e relativamente bem suprida essa falta da tal entrevista pessoal pelo acesso aos arquivos pessoais de Melo Antunes depositados na Torre de Tombo e disponibilizados por Fernando Melo Antunes. Mais importante que esse conhecimento pessoal, que as circunstâncias da vida de cada um não proporcionou, era o conhecimento aprofundado que a autora tem com pouco da história do 25 de Abril, do PREC e do Conceito da Revolução, amplamente demonstrado nas suas obras Os Militares na Revolução de Abril, o Conceito da Revolução em Tradição para a Democracia e Mitos de uma Revolução, editadas a partir dos materiais recolhidos para a sua dissertação de doutoramento, que tive o prazer de acompanhar mais do que orientar. Um conhecimento que a habilitava especialmente para uma obra com esta dimensão, 774 páginas, e este fôlego, embora naturalmente a biografia abarque um arco temporal que precede e sucede o período de 74 e 76. Com efeito, toda a biografia histórica, um género historiográfico bem reabilitado nos últimos 25 anos e cada vez mais cultivado, exige um vai-vem dialético entre o contexto da época e o indivíduo biografado, não podendo reduzir-se a um simples repertório cronológico dos factos de uma vida ou limitar-se a seguir passivamente a narrativa do biografado sobre si próprio ou dos seus contemporâneos sobre ele, por muito importantes que estas narrativas sejam. Compete ao historiador completá-las e até aprofundá-las com novos dados e interpretações recolhidos das suas fontes. Arquivos diversos, imprensa da época e entrevistas a personalidades relevantes com participantes nas transformações históricas protagonizadas pelo biografado. Além disso, na construção da sua narrativa, deve ainda o historiador biógrafo, no plano formal, primeiro, saber separar o essencial do acessório, sob pena de sobrecarregar a biografia com minudências que lhe cortam a desejável fluidez. Segundo, conseguir articular o fio cronológico com a montagem temática em torno das principais dimensões da vida e da intervenção do biografado, o que o obriga, por vezes, a avanços e recuos do tempo. Tudo isto procurando sempre adotar um estilo discursivo a um tempo rigoroso e comunicativo, o que não é um desafio de sumenos. Como também não é um desafio de sumenos a busca do desejável equilíbrio entre o distanciamento crítico e a intuição empática, não vá a biografia transmudar-se em hagiografia. O que reclama do biógrafo simultaneamente a riqueza humana de um brilhante ressoador e o apagamento de uma câmara de ecos, como escreveu Daniel Madamenar no seu excelente ensaio sobre a biografia. Por último, convém lembrar aos mais incautos que nenhuma biografia, por melhor ou mais longa que seja, abarca a totalidade da existência, porque nenhuma vida se esgota numa escrita de vida.
terminei a leitura da obra de Maria Inácia Rezola com a sensação de que ela soube responder plenamente a todos estes difíceis desafios com que o historiador biógrafo se defronta. Melhor elogio não lhe podia fazer. É a altura de nos debruçarmos sobre a estrutura e o conteúdo da obra, que assenta naturalmente sobre as diferentes dimensões da personalidade e da intervenção de Ernesto Melo Antunes, que se vão sucedendo ou entrecruzando ao longo da narrativa biográfica. Do militar oposicionista e homem de cultura, ao político, estratega e ideólogo do MFA e conselheiro da Revolução, do ator central da descolonização ao artífice da política externa portuguesa e conselheiro do Presidente da República, Ramalhianos. Vejamos a primeira dimensão. O militar oposicionista e homem de cultura. É o período que vai até ao 25 de Abril. É Melo Antunes, filho da geração de 60, apaixonado pelos autores e leituras típicas desta geração, atraído pelos existencialistas e pelo neomarxismo gramsciano e rocadiano, devorador de romancistas e poetas, apaixonado de música clássica e revelando uma multiplicidade de interesses culturais que aqui nos aparece desde os tempos da escola do Exército, onde surge como uma ave rara ao pé dos seus camaradas de curso, até aos tempos dos Açores. Mas é também o Melo Antunes que, desde muito cedo, procura combinar a militância oposicionista com a assunção plena de uma carreira militar, na convicção que também desde muito cedo assume de que o Exército era uma peça determinante para a mudança a empreender da sociedade portuguesa, como deixa entender da intervenção que profere na Cooperativa de Estudo e Documentação em Lisboa em 1970, a convite de Francisco Salgado Zenha,